Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Ângulo Divinópolis, 8º ano, Ensino Fundamental 2. Que bom revê-los, né? Hoje o nosso assunto é muito gostoso, muito interessante e muito atual, né? Quando nós falamos de charge, cartoon, caricatura, tirinha, nós estamos falando de um gênero textual, um tipo de texto muito interessante, que está sempre, né, ele está sempre povoando as provas, os concursos, os vestibulares, e com uma linguagem muito especial, muito diversa, muito rica e muito sucinta. Né? Então, é um texto que nós precisamos conhecer, que nós precisamos visitar e revisitar sempre. Né? Nós sabemos que é uma ferramenta importante, né? Tem linguagem conotativa, tem intertextualidade, então é um texto muito interessante. E, além disso, ele explora a linguagem verbal e não verbal. Então, o nosso objetivo hoje, né, é a gente pensar na característica, como são textos, que todos eles têm a exploração da linguagem não verbal, às vezes verbal também, ou verbal e não verbal. Todos eles têm um viés humorístico, então, às vezes, a gente fica um pouco em dúvida quem é o quê. Concordam comigo? Que, às vezes, a gente fica em dúvida quem é o quê? O que é a charge, o que é o cartoon, o que é a tirinha, qual que é a diferença de um para o outro. Então, nosso objetivo hoje é esse, fazer uma visita em cada um desses tipos, né? E analisar cada um deles com as suas particularidades, tá ok? Então, a fim dessa viagem, muito gostosa, muito interessante, muito divertida, humorística, então bora ser feliz. Como características gerais, queridos, é importante que a gente imagine o seguinte: qualquer um destes textos, seja o cartoon, a tirinha, a charge, neles há a presença de humor. Então, é um texto que sempre tem esse olhar, essa sutileza do humor. Não é um humor de dar gargalhada, não. Às vezes as pessoas confundem muito. Ah, Cris, eu li aquela tirinha, não achei graça nenhuma, não. Ah, eu li aquele cartoon, não achei graça nenhuma. É um humor que às vezes pode ser um humor que provoca muito riso mesmo, às vezes pode ser um humor que provoca reflexão, ou ainda um humor que só um leve riso. Então, é um humor, o engraçado, o divertido, né? Não é um humor de dar gargalhada. Outra coisa que é muito interessante é que esse tipo de texto, ele sempre parte primeiro da linguagem não verbal. Ou seja, a imagem é algo fundamental nesse tipo de texto. Concorda? Então, sempre, seja a charge, a tirinha, o cartoon, a linguagem não verbal, ela é obrigatória, ela é presença obrigatória. Já a linguagem verbal, que é a parte escrita, né, às vezes pode aparecer, às vezes pode não aparecer. Por que a gente fala isso? Que às vezes pode aparecer? Por isso que eu coloquei e ou não verbal. Porque às vezes a imagem diz tanto, ela é tão significativa, tão simbólica, que ela dispensa a palavra. Por isso que a gente fala que ele pode a utilização da linguagem não verbal e ou verbal, correto? Uma outra coisa importante em todos esses textos aí é a questão do dinamismo. É um texto rápido, não é um texto que vai demandar muito esforço de leitura, ele requer esforço interpretativo, ele requer até, de uma certa forma, um conhecimento extralinguístico, né? Importante, aquilo que salta, vamos dizer assim, ao simples conhecimento, à simples decodificação da língua, e exige de nós um conhecimento extralinguístico, que a gente chama de conhecimento de mundo. Vocês concordam? E outra coisa, ele é um texto dinâmico, rápido, portanto, ele é conciso. E aí os textos que geralmente são concisos, eles são muito interessantes. Por quê? Porque já que ele é conciso e enxuto, ele requer de nós o esforço interpretativo, como eu já havia falado. Né? E aí, vamos ver a linguagem. Vai ser linguagem denotativa ou linguagem conotativa? Vamos lembrar um pouquinho aí da aula da Oara e do Wilke. Né? A linguagem denotativa, a palavra usada no seu sentido usual, no seu sentido comum. Né? Então eu falo assim, olha, eu comprei uma mala, pois eu precisava de viajar. Tá todo mundo doido para viajar, né? Com saudade de viajar. Essa palavra mala aí foi usada no seu sentido usual, no seu sentido comum. Então, a linguagem denotativa. A charge, a tirinha, o cartoon usa a linguagem denotativa? Claro, né? Mas ela também lança a mão da linguagem conotativa. O que é a linguagem conotativa? A linguagem utilizada no seu sentido figurado, no seu sentido especial. É aquela mesma palavra, lembra da mala que eu falei para vocês?
Então, eu comprei uma mala para viajar, linguagem denotativa, do sentido usual, todo mundo entende do mesmo jeito. Aí eu falo assim, você conhece o que é Kainan? Ele é uma mala, sem alça, sem rodinho, difícil de carregar, né? Aí essa mala aí foi usada no seu sentido usual, no seu sentido literal, ao pé da letra? Não, ela foi usada no seu sentido especial. Então a gente diz que a charge, a tirinha, né? O cartoon, ela também lança mão da linguagem conotativa, da linguagem especial, da linguagem figurada, né? Então ela pode usar também a linguagem figurada. E aí a gente vai dizer que ela também, revendo aí as aulas do Wilke e da O'Hara, ela usa as figuras de linguagem. Né? O que é a figura de linguagem? É a metáfora, a afirmação em sentido figurado. Ele é uma ilha, uma comparação, ele é tal como uma ilha. Né? Não morri de rir ao exagero, à hipérbole. Né? Posso usar o eufemismo. Ao invés de falar que ele faleceu, que ele morreu, que ele faleceu, ao invés de chamar o cidadão de mentiroso, fulano faltou com a verdade. Então, ele faltou com a verdade, ele é mentiroso. Mas para não ser indelicado, a gente usa aí o eufemismo. Concorda? Então, das tantas figuras de linguagem que vocês estudaram lá em língua portuguesa e literatura, elas também são um recurso importante a ser utilizado aí nas charges, nos cartoons, nas tirinhas. A ironia, obviamente, porque se é um texto com viés humorístico, geralmente tem também um viés crítico, e aí a ironia, como figura de linguagem maior dentro dessas aí, das que se destacam, ela vai estar sempre presente. Outro recurso que nós não podemos esquecer, isso aí, inclusive vocês estão no ensino fundamental, mas a gente tem que pensar lá na frente, né? Vocês vão fazer provas, concursos, vão fazer provas como do Cefet, vão fazer provas como do Enem, daqui a algum tempo, outros vestibulares seriados. A intertextualidade é lugar comum nas grandes provas, nos grandes concursos. Nós tivemos uma aula específica, lembra, minha gente? Né? Nós tivemos uma aula específica só para a intertextualidade, mas só para retomar que a intertextualidade é aquele diálogo entre textos em que eu tenho elementos de um texto que remonta elementos de outro texto. Então é importante que a gente observe isso, né? Que é também um recurso muito utilizado dentro desse tipo textual aí. Não podemos também deixar de falar do nível de formalidade. Né? Nós falamos que ele usa linguagem denotativa, linguagem conotativa, linguagem verbal, não verbal, mas também tem a questão da flexibilidade do nível de formalidade. Eu tanto posso usar uma linguagem formal, que respeita, né, os padrões, os cânones da gramática normativa, mas eu posso usar uma linguagem mais solta, né, mais próxima do dia a dia, mais próxima da oralidade, do coloquial, do informal, correto? Então, isso via geral dentro do texto. Agora, vamos pensar um pouquinho na limitação, na característica de cada um. Quando eu penso em charge, eu vou pensar em quê? Eu vou pensar em sátira. Não tem como pensar em charge e não pensar em sátira. O que é uma sátira? É uma crítica sarcástica, né? Aquela crítica ácida, aquela crítica bem, né, bem direcionada. E a charge, ela é para situações específicas. E aí, quando a gente fala situações específicas situadas no tempo e no espaço, o que a gente entende? A charge, ela é altamente contextual e atual contemporânea. Tanto é que a gente fala que a charge ela é muito dinâmica e ela só tem graça e ela só tem sentido dentro do contexto. Né? Então, nós tivemos um problema político atual, por exemplo, ou um problema social, um problema econômico que chamou a atenção de todo mundo naquele momento, naquele tempo, naquele espaço. Né? Então, foi naquela cidade, naquela data, naquela situação específica. Né? Então, ela é a crítica atual, específica, para a gente não confundir com cartoon e com tirinha. Então, ela é muito específica, ela tem um contexto específico, contexto definidor. Então, se você pegar uma charge mais antiga, você pode até entender, mas vai requerer, né, do leitor um esforço maior de buscar entender o que é essa charge. Entendeu? Ele vai ter que retomar o contexto. E aí, uma coisa interessante é que os personagens da charge, geralmente eles são pessoas públicas, né? Personalidades políticas. Pode ser um artista, um político, né? um juiz, alguém, uma pessoa pública, vamos dizer assim.
né? E ele pode usar tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. E 90% das charges que a gente tromba, vamos dizer assim, ela tem uma crítica política. Mas lógico que ela não se limita a isso, ela pode, além da política, ela pode falar um tema importante, pontual, específico, de algum aspecto, ou social ou econômico. Então nós estamos passando por uma crise econômica, aí a pessoa faz uma charge sobre aquele momento econômico, né? De repente nós temos um problema social aí que atinge a todos, aí ele faz uma charge a respeito disso. Ficou claro, minha gente? Tranquilo como um grilo até aqui, podemos seguir? Um exemplo aí de charge, né? Tá assim, olha, e agora eu declaro, marido e mulher, podem atualizar, seus status no Facebook. Tá vendo? É uma crítica de ordem social, ou seja, as pessoas estão o tempo todo tão conectadas, e agora, mais importante ainda, né? Então, usando o estar conectado para nós nos atualizarmos e continuarmos estudando e nos continuarmos conectados positivamente, né? Não é aqui uma crítica, não, até porque eu sempre acredito, eu sempre falo com vocês nas aulas, que eu acho que as mídias, elas são importantes ferramentas, né, de comunicação. A Primavera Árabe mostra muito bem isso, não só de comunicação, de transformação, mas é preciso ter cuidado, né? Vocês concordam? É preciso ter cuidado, porque às vezes as pessoas usam essa ferramenta, as fake news estão aí para provar o lado negativo. Mas como tudo, né? A ferramenta não é o problema é o uso dela, né? O que fazemos dela. E aí é uma brincadeira social, né? Que é um comportamento social, perceberam aí? Olha, um quadrinho só, né? Tem linguagem verbal, linguagem não verbal, o viés humorístico, o viés crítico, né? O casal aí em pleno casamento atualizando seu status no Facebook. Correto? Ficou claro para todo mundo? Agora vamos pensar no cartoon, né? O cartoon é um texto humorístico, né? A gente fala assim que o objetivo do cartoon geralmente é fazer rir, né? A gente fala que ele é uma anedota gráfica, ou seja, é uma piada, né? Sobre o quê? Sobre qualquer coisa do comportamento humano, sobre qualquer assunto do comportamento humano, né? E aí a gente pode ter só a linguagem não verbal ou a associação da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Atente para um detalhe. Eu falei para vocês, né, nós falamos aqui, que a charge ela é num tempo específico, numa data específica, num momento específico. Cartoon não. Ele é atual em qualquer época, ele serve para qualquer época. Por quê? Porque ele vai satirizar os costumes humanos, as maneiras como vivemos, as maneiras como nos relacionamos, aquilo que acreditamos ou não acreditamos, né? E um outro detalhe interessante. Lembra que lá na charge, nós geralmente temos uma figura pública? O cartoon não. Então, ele não tem a obrigação de ter um tempo e um lugar específico, né, marcante, e também ele não vai utilizar, pode ser qualquer personagem, não é um personagem público, correto? Deu para entender a diferença? Para comparar? Aí um exemplo. Ei, pessoal, vamos atacar o grandão. Tá vendo? Eles estão aí no processo de serem devorados, mas peraí, se nós todos juntarmos, ó, vendo? Comportamento humano. Interessante, não é? Bacana. E a tirinha? Ai, que delícia, né? Quem não, na sua infância, leu bastante quadrinho, tirinha? Então, a tirinha é uma sequência de quadrinhos. E também ela vai fazer crítica a valores sociais, né? O texto. Mas aí, essa tirinha tem uma coisa interessante. Ela tem uma regularidade, então, ou seja, ela tem uma publicação, então, da Turma da Mônica, tem a revista em quadrinhos, as HQs, mas tem as tirinhas. Repara lá no finalzinho das revistas da Turma da Mônica, né, do Clube de Bolinha, né, da Turma da Luluzinha, tem a historinha grande, que é a HQ, que é a história em quadrinho, mas sempre tem uma tirinha, né, da Mafalda, famosíssima, críticas fantásticas, né? Então, assim, é muito difícil, vira e mexe a gente tromba com tirinhas da Mafalda em provas de concurso, em provas de vestibulares, é muito interessante, porque ela tem uma regularidade, vamos dizer assim, de publicação. Então, aquele personagemzinho, ele é marcante. Então, quando fala em Mafalda, todo mundo lembra da menininha argentina, né? Então, assim, é muito interessante. Então, quando fala da Turma da Mônica, todo mundo lembra. Por quê? Há uma regularidade de publicação. Então, uma sequência de quadrinhos, ela é menor, lógico que a história em quadrinho, ela não é grande como a história em quadrinho, uma sequência de quadrinhos, mas ela tem uma regularidade de publicação. E também não tem a crítica de humor, mas não significa que ela tenha que ser pontual, específica. Deu para entender? Feliz, tranquilo como grilo, manso como ganso? Aí um exemplo de tirinha aí, eu falei da Mafalda, né?
Então ela é muito gostosa, adora as tirinhas da Mafalda, né? Então ela fala, olha, meu pai me contou como foi o dentista. Sempre quis saber o consultório desses caras. Pois olha, não é nada original. É mais um daqueles lugares onde as pessoas vão, sentam e abrem a boca para dizer nada, não dizer nada. Ótima, né? Típico da Mafalda. Então perceberam aí, ó, uma sequência de quadrinhos, a gente sabe que havia uma regularidade aí da publicação da Mafalda, e ela faz uma crítica social, né? Concordam? Vamos mais um pouquinho? A caricatura, né? Adoro caricatura, acho muito divertido. Então o que é a caricatura? Nada mais é do que um desenho de um personagem da vida real, pode ser político, artista, né? Jogador de futebol, e daí vai muita coisa. E essas pessoas, essa pessoa pública vai ter aí sua representação exagerada, vamos dizer assim, né? Hiperbólica, né? Distorcida aí nas suas características ao hábito. Então, ele vai explorar, o cartunista ele é muito, muito sutil, muito inteligente. Por quê? Ele vai explorar, seja uma característica física, né? Igual o meu caso. Se fosse fazer uma charge minha, com certeza iam fazer uma charge do meu bochechão, né? Da minha bochecha, do tamanho da minha bochecha, né? Então, com certeza. Ou da minha mania de ficar regalando o olho para falar. Então, seria uma forma, ou um hábito, ou uma característica. Né? E aí eu deixei uma para vocês atual, né? Do Ronaldinho Gaúcho, né? Polêmico. E geralmente aí lembrar um detalhe para vocês, pessoal, que as caricaturas, geralmente elas aparecem na charge. Né? Às vezes ela é um recurso lá da charge, é interessante demais. Né? Então aí só para finalizar, infelizmente agora deu uma manchada aí no seu currículo, mas um grande esportista até então. E lembrando a vocês, nós temos aí um praticando, bem bacana, peço a vocês, com gabarito também, tá? Peço a vocês que façam esse praticando, não deixem de estudar, não deixem de estar sempre atualizados, né? Que esse assunto, charge, cartoon, tirinha, caricatura, ele é muito importante. Então, não deixem de fazer a atividade de vocês aí. Muito sucesso a todos. Até a semana que vem. Grande beijo.